Então eu vou fazer uma coisa bem didática e prática, que é ler a pergunta e responder. Vou procurar ser breve, não fazer muita enrolação, para que vocês também não percam o foco e a gente consiga realmente esclarecer, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual é o valor ideal do cortisol? Então, aqui eu acredito que seja o valor medido no sangue, né? Exame de sangue, a pessoa vai, tira sangue, e qual seria o valor de referência, na verdade, né? Todos os exames que a gente coleta, existem valores de referência. O que quer dizer isso? De tanto a tanto é normal, né? Então, um valor de, sei lá, qualquer coisa. Então, de 10 a 20 é normal, tá? Então, esse é o valor de referência quando a gente afere qualquer substância a nível sérico, né? No nosso sangue. Sérico quer dizer sangue. Então, qual é o valor do cortisol, né? Valor ideal. O valor de referência e o que seria esperado do cortisol de uma pessoa é entre 10 a 18, tá? Miligramas por decilitro. Portanto, como eu falei muito nas lives, o valor do cortisol, o valor que a gente mede no sangue, é uma das coisas que menos importa. O diagnóstico da falta de função, e não da falta de cortisol, o diagnóstico da desfunção desse hormônio é clínico. O que é um diagnóstico clínico? O que é um diagnóstico? É eu bater o martelo de qual doença a pessoa tem, ou qual disfunção. O que é um diagnóstico clínico? É quando o médico, através do seu conhecimento técnico naquele assunto, consegue saber o que a pessoa tem pelos sintomas que ela apresenta, ou sinais. Sintomas é o que a pessoa sente, sinais é o que a gente consegue medir. Então, existem doenças que têm sintomas ou sinais que são patognomônicos. O que é patognomônico? É que existe somente naquela doença. Então, quando a pessoa sente aquilo ou apresenta aquela alteração, isso significa que ela tem aquela doença, não vai ser outra, porque não existe aquilo em outra doença, tá bom? Um exemplo: infecção urinária, ardência ao fazer xixi. Isso quer dizer infecção urinária. Então, ardência ao urinar, né, no canal da urina, é um sintoma que a pessoa está relatando, ela sente, a gente não consegue medir a ardência, patognomônico de infecção urinária. Portanto, o valor medido no laboratório do cortisol, ele é bem importante para doenças do cortisol, como doença de Addison, tá? É uma doença endocrinológica. Aí sim a gente mede o cortisol e faz um diagnóstico laboratorial. Porém, para aferir a disfunção do cortisol, para eu ver se ele funciona ou não naquela pessoa, eu não vou medir, eu vou ouvir o meu paciente. Eu vou ouvir e com o conhecimento que eu tenho, eu vou fechar um diagnóstico. Se eu deixar de comer de noite, eu consigo emagrecer? Depende do que você está comendo durante o dia, por exemplo. Mas sim, se eu faço uma dieta carnívora, e lembrando aqui, dieta carnívora não é predominantemente carnívora, tá? Ela é preferencialmente carnívora. Não quer dizer que um carnívoro nunca na vida coma outra coisa. Não quer dizer isso. Quer dizer que essa pessoa preferencialmente come carne, que o alimento que ela ingere em maior quantidade durante o dia é a carne. E as outras coisas que ela come, ela seleciona e come outras coisas que não são tão ruins para o organismo. Então, escolhe outros alimentos que não são tão ruins, além da carne, né? Se eu deixar de comer de noite, eu consigo emagrecer? Se eu sou carnívora e eu como de noite, eu emagreço menos. Pode ser a mesma quantidade de caloria. Se você comer ao meio-dia, vamos dizer aí, 1.700 calorias de uma dieta carnívora cetogênica, e você então vai mudar esse horário, vai, em vez de comer de meio-dia, vai comer à noite o mesmo alimento e a mesma quantidade de caloria, sim, vai emagrecer menos, tá? E dependendo da disfunção orgânica, pode até não emagrecer, ok? Então, sim, quer emagrecer? Primeiro, corrija a sua alimentação. Segundo, procure um médico que entenda de disfunção metabólica e corrija suas alterações metabólicas e depois ajuste o horário de comer,
ok? Nessa ordem, inclusive. Não adianta eu parar de comer de noite e estar toda doente e comer pão, e comer pudim, e comer pipoca, e enfim. Então, corrigir a alimentação, procurar um médico que entenda para te ajudar, um nutricionista, um psicólogo. O correto é a pessoa ter um acompanhamento múltiplo, porque as pessoas que têm problema de peso têm um problema psicológico. Comer é um ato prazeroso. Então, sim, deixar de comer à noite pode ajudar a emagrecer. Pior que comer à noite, gente, é comer de manhã. De manhã, o ser humano não foi feito para comer. De manhã, o ser humano foi feito para caçar. Então, quando a gente acorda, já faz um pico de cortisol natural, porque isso é natural do ser humano. Então, produzir cortisol a noite toda, acordo, meu corpo faz um pico de cortisol. Para quê? Para que isso faça um pico de glicose, e essa glicose permita que eu tenha energia para que eu casse o bicho e depois eu coma. E o que a gente faz? A gente acorda e come. Então tem o pico de glicose do cortisol e tem o pico de glicose do alimento. Por mais que esse alimento seja somente carne, tá? A carne também vira glicose no nosso corpo. Então de manhã é o pior horário. Mas, claro que se você for comer de manhã, que seja uma dieta carnívora cetogênica, com certeza. Mas vamos falar então dos melhores horários para comer. Então, que horário seria para comer? O ideal é comer entre 11 da manhã até 6 da tarde, até as 18 horas. Então, se você quiser fazer um último, eu já estou na carnívora, já estou em acompanhamento, já faço minha suplementação, já estou ok. Quero fazer ajustes finos. Aí sim. Aí, então, eu vou comer entre 11 da manhã e 6 da tarde, se eu quiser fazer mais um ajuste. Quero fazer mais um ajuste, então vamos fazer jejum. Aí é a hora do jejum, quando eu já estou adaptada, adaptado, quando eu estou comendo corretamente, quando eu já pelo menos tirei o que é mais tóxico da minha alimentação, quando eu dei uma primeira limpada, no mínimo, aí eu começo a fazer esse tipo de ajuste, ok? Criança que dorme mal, tem baixa imunidade, pode ser falta de cortisol? Pode. Responder de uma forma assim, pode ser falta de cortisol. É isso? É só isso? Pode não ser. Primeiro, criança deve ter um sono muito regular, não deu tempo ainda dela apresentar esse tipo de sintoma por falta do funcionamento do cortisol. A gente estraga a função do cortisol depois de 10, 15 anos de estresse prolongado, estresse físico, estresse químico, estresse mental, estresse metabólico. Lembram dos tipos de estresse? Então, a gente demora um tempo. Uma criança ainda não tem 15 anos. Teoricamente, uma criança é criança. Então, não deu tempo ainda. Porém, uma pessoa que tem uma disfunção do sono tem um problema com o hormônio que marca o dia. Cortisol é o hormônio que marca o dia. Melatonina é o hormônio que marca a noite. Chegou de noite, não teve ninguém que falou para o seu corpo que era dia, ele não vai entender que é de noite. Não adianta ficar tomando, eu tomo melatonina, doutora, não faz efeito nenhum para mim. A gente toma diazepam e não faz efeito nenhum, tá? Então não adianta ficar marcando, falando pro corpo que é de noite, é de noite, dá o hormônio que marca que é de noite, se não falou para ele que é de dia. Então o nosso ciclo circadiano é regulado por hormônios, pela natureza, pelo sol, pela escuridão, enfim. Então a gente precisa falar pro corpo que é de dia, com a luz e com o hormônio, para daí ele entender que é de noite. Então, para regular o sono, precisamos regular as atividades diárias. Eu tenho ansiedade, se tomar cortisol eu melhoro? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, podem ser, e na maioria das vezes é disfunção do cortisol. Aí tomar o cortisol ou não vai ser decisão do médico que te avalia, que tem o conhecimento, que sabe avaliar os sinais e sintomas, que vai avaliar outras condições que podem levar à ansiedade ou à depressão e vai ver se iniciar o cortisol nesse momento é a melhor terapia, é a melhor solução. Nem sempre a melhora do funcionamento do cortisol é dar cortisol para a pessoa tomar. Quem acorda várias vezes à noite tem problemas do cortisol? De novo, né, gente? Então, sono, para eu ter um sono reparador, eu preciso regular meus hormônios do dia. Depois,
Hormônios que me fazem dormir melhor, não é só melatonina. Por exemplo, o hormônio que mantém o sono é o ácido gama-aminobutírico, o GABA, que inclusive vem da progesterona. E progesterona também é um hormônio que dá sono reparador, né? Progesterona dá um sono que descansa, realmente repara, se transformando em ácido gama-aminobutírico pelo fígado na passagem hepática. Então, GABA, que vem da progesterona, dá um sono reparador, ele mantém o sono. Teoricamente, falando de uma forma bem simples, né? A melatonina, ela induz o sono, o GABA mantém o sono. Desde que meu corpo tenha entendido que foi dia antes disso, tá? Uma pessoa diabética pode tomar cortisol? De novo, quem vai? Pode. Primeira coisa, pode tomar. Quem vai decidir se o tratamento da disfunção é usando o cortisol, é usando adaptógenos, é mudando os hábitos de vida? Sim, isso sempre, independente do que você utilize. Então, eu preciso coordenar com o meu paciente que uma parte do tratamento é de responsabilidade dele e vou dar as orientações que ele precisa para que ele, inclusive, volte a produzir o seu cortisol endógeno e não precise tomar o resto da vida. Aliás, não se trata de disfunção de cortisol tomando hidrocortisona, que é o cortisol que a gente manda manipular para tomar, no caso de quem precisa. Esse não é o tratamento da causa, esse é o tratamento do sintoma. A causa, eu tenho que procurar o que aconteceu que aquela pessoa não está produzindo cortisol e tratar isso. Então, eu vou procurar o que está acontecendo. É uma disfunção mitocondrial? Esse cortisol até está sendo produzido e não está conseguindo encaixar no receptor porque ele tem muito metal pesado. Tem um exame que a gente consegue ver a intoxicação de metal pesado no organismo e eu vou desintoxicar essa pessoa. Então, eu preciso tratar a causa. Mas, enquanto isso, eu utilizo uma frase que eu falo para os meus pacientes aqui dentro do consultório, que é: eu vou arrumar um carro em movimento. Não dá para eu falar para a pessoa, agora você para de trabalhar, para com a sua vida, se afasta da sua família, das suas tarefas diárias, porque agora você precisa melhorar. Então, vamos se afastar de tudo e vamos desestressar. Não tem como, gente. A gente tem uma vida aí para viver, todo mundo tem. Então, é consertar um carro andando. A gente vai tomar, né, e ir consertando. Então, toma o cortisol para tirar o sintoma, para melhorar o sintoma. E quando a gente consegue ser maravilhoso, nem sempre é possível. Às vezes tem que ajustar a causa mesmo. Usar hidrocortisona às vezes não resolve. A pessoa está muito quebrada, muito doente. Não tem uma mitocôndria que funcione, não adianta. Pode usar o cortisol da China, né? Não, eu ia falar o melhor cortisol do mundo. Então pode usar o melhor cortisol do mundo que não vai funcionar. Teu corpo não tem condição de usar esse hormônio. Mas usar hidrocortisona base, quer dizer, idêntica àquela que existe dentro do seu corpo. Então, hidrocortisona base é a forma de prescrever. A dose é individual para cada paciente, é calculada por quilo e quando existe a indicação, como qualquer tratamento médico, a avaliação médica é fundamental para indicar um tratamento. Quando eu decido utilizar para aquela pessoa para tratar o sintoma, enquanto eu busco e soluciono a causa, eu vou usar hidrocortisona base. Base quer dizer, a farmácia entende que vai manipular uma hidrocortisona com a fórmula química idêntica ao cortisol que existe dentro do meu corpo. Idêntica. Isso não é a hidrocortisona da farmácia. Tem perguntas sobre isso e eu vou falar, tá? Então é assim que se trata, quando se repõe. Qual a dose de cortisol para uma criança? Aí é o que a gente acabou de falar, então é calculada pela quantidade de quilos que a pessoa tem. Tenho depressão e criança toma cortisol? Sim. Se for indicado, se for necessário, diante de uma avaliação médica muito bem feita, sim. Pode existir casos que sim. Tá? E existem casos que faz diferença na vida da criança. Autismo, por exemplo. Tenho depressão há mais de 20 anos, já tomei muitos remédios, fiz terapia, não consigo melhorar. Isso pode ser falta de cortisol, muito provável. Existem inúmeras causas, mas na maioria esmagadora das vezes, a depressão clássica, a causa é deficiência da função do cortisol, não necessariamente a falta de cortisol. Tenho muita dificuldade de acordar de manhã, isso já me prejudicou muito no trabalho, posso tratar com cortisol. Posso tratar com cortisol? Sim.
Já aproveitando, né? Isso é um sinal patognomônico de deficiência de cortisol. Lembra que a gente falou dos sinais patognomônicos, sintomas patognomônicos, né? Daquilo que é daquela doença. Então, cortisol tem duas coisas que é patognomônico. Muito, muito, muito provável que seja deficiência de cortisol, que é acordar cansado e síndrome do pânico. E não vou alongar muito nesse assunto, a gente já falou sobre isso, para não deixar, tem bastante pergunta aqui, eu não quero deixar de responder nenhum, tá bom? Pressão baixa, pode ser por causa do cortisol? Pode ser. Cortisol tem um primo irmão, né, uma prima irmã, que é a aldosterona, que também é produzida nas adrenais, e ela sim é responsável por regular a nossa pressão arterial. Então, quando eu tenho uma disfunção do cortisol, é bem provável e é quase que certeza que eu já tive disfunção da aldosterona primeiro, porque a adrenal, ela deixa de produzir os outros hormônios antes de sacrificar a produção de cortisol. Por quê? Ela deixa o cortisol por último, porque cortisol é o hormônio da vida. Então, provavelmente, essa pessoa tem a disfunção da aldosterona, pode ter disfunção do cortisol e precisa ser olhado com mais atenção, porque pressão baixa, ao contrário do que muita gente pensa, não é saudável, de jeito nenhum. A pressão ideal para um ser humano é 13/8. 13/8. Menor que isso, o sangue não chega no cérebro. O cérebro está lá em cima, gente. A maioria do tempo a gente fica, quando a gente está pensando, a gente fica em pé. Não chega lá. Não oxigena nosso cérebro. Então, essa pessoa não pensa direito. Pressão maior do que 13/8 prejudica o coração, prejudica a bomba, porque aí eu tenho um coração funcionando contra uma pressão maior, ele tem que fazer mais força e isso vai fazer com que ele cresça, e coração crescido não é bom, tá? É ruim. Medir cortisol na saliva é melhor do que medir no sangue? Então aqui dá para perceber que é uma pessoa, né? Talvez tenha um profissional da saúde perguntando, eu não falei sobre cortisol salivar, enfim, mas sim, existe essa maneira de a gente medir o cortisol na saliva. Existe a maneira de medir no sangue de manhã e também existe uma forma de medir no sangue várias vezes ao dia, que a gente chama curva de cortisol. Medir na saliva é diferente de medir no sangue? Não, vai avaliar o nível de cortisol, da mesma maneira. Qual é a diferença? É que eu posso medir ele várias vezes ao dia. Então a gente acorda de manhã, o cortisol faz um pico. Eu tenho um valor maior de cortisol de manhã, deveria ter. E aí ele vai cair, daí ele faz picos durante o dia, de acordo à necessidade, e ele vai diminuindo a produção durante o dia para chegar ali no fim do dia, ele já está mais bem baixinho, né, para a gente conseguir dormir. Então, me ajuda muito o cortisol salivar quando eu quero fazer uma aferição de fato desse hormônio e eu quero entender em que horas do dia ele está subindo ou não, eu quero entender como é que ele está funcionando. Mas, de novo, eu sempre vou bater nessa tecla, gente. O médico faz o diagnóstico clínico. Exames complementares, eles são complementares. É para complementar a ideia do médico, o conhecimento do médico. Ele não determina, ele não bate o martelo. Existem as exceções. Existem doenças que a gente necessita, o exame ele é determinante, mas em primeira instância, sempre, o paciente chegou para fazer consulta, eu vou ouvir o meu paciente e formar as ideias dentro da minha cabeça, das possibilidades diagnósticas, utilizando o conhecimento que eu tenho. E se eu não tenho, eu vou pesquisar. Não saber, gente, não é vergonha para ninguém. Ninguém sabe tudo. Eu vou pesquisar, porque é dessa maneira que eu vou ajudar o meu paciente. Eu vou utilizar todo o meu conhecimento e minha capacidade de aprender. É assim que eu ajudo, é assim que eu tenho a melhor resposta. Dá para tratar sem tomar hormônio? Que dá para tratar disfunção de cortisol sem tomar hormônio, né? Dá para tratar, a gente viu isso. Modificando os hábitos de vida sempre, dentro do possível, lembra? Arrumar o carro andando. Nem sempre é indicado, aliás, pouquíssimas vezes é indicado a prescrição do hormônio em si. Sempre eu dou chance ao corpo, depois eu prescrevo o hormônio. Em qualquer hormônio, qualquer situação. Primeiro eu avalio, eu dou chance para o corpo produzir. Exceto quando aquela pessoa de fato tem um sintoma muito importante que vai prejudicar muito ela,
e eu precise interferir imediatamente. Ou essa pessoa não tenha tempo, tem uma doença terminal muito avançada, por exemplo. Aí eu vou jogar com todas as cartas e, se tiver efeitos adversos, paciência. Mas sim tem, a gente utiliza os adaptógenos, né? Eu falei numa live sobre isso. Tem a Glycyrrhiza glabra, Rhodiola rosea, ashwagandha, tem Cordyceps. Então tem vários adaptógenos que eu utilizo, restaurar a mitocôndria, olhar para outros hormônios responsáveis pela energia, um depende do outro, né? Insulina, tireoide, cortisol, lembra? São a tríade energética. Então, sim, tem como tratar e na maioria das vezes é tratado a disfunção do cortisol sem utilizar o hormônio, a hidrocortisona. Eu não sinto falta de energia, pelo contrário, já acordo acelerada, né? Essa pessoa colocou aqui, acordo no 12. Eu entendi acelerada. É bem interessante falar isso, né? Porque a gente está falando aqui tanto que o cortisol, a pessoa fica arrastando e arrastando, a pessoa fala, nossa, eu tô ótima, né? Porque eu acordo acelerada e sou um foguete o dia todo. Isso também é uma disfunção, gente. Ser lento demais é ruim, ser acelerado demais é ruim. E pasmem, isso pode ser uma disfunção do cortisol. Quem é acelerado demais, é muito provável que você tenha um excesso de produção de adrenalina. É muito provável, mas é quase que certeza. E as pessoas, e a adrenalina te acelera. Ai, mas isso não é bom, doutor? Então, em vez de dar cortisol, vamos dar adrenalina para as pessoas. Não, gente. Adrenalina é o hormônio da fuga ou luta. Adrenalina na natureza a gente liberava quando o leão corria atrás de nós tínhamos que subir numa árvore que a gente não é capaz de subir. E a gente sobe com o leão correndo atrás. Como? Pela adrenalina. Em nome da adrenalina, a gente sobe naquela árvore. E o que acontece depois que a gente subiu na árvore, o leão não pegou e foi embora e eu vou descer? Acabou. Eu estou morta, exausta. Tenho que dormir o dia inteiro, porque parece que aquilo sugou todas as minhas energias. É isso mesmo. A adrenalina te salva a vida, mas ela cobra um preço alto, que é gastar todas as suas energias. Ela te gasta. O adrenérgico, que é o paciente acelerado, ele é um gastador de si próprio. Ele gasta as próprias estruturas. A adrenalina destrói tendões, colágeno para produzir energia. Pessoas adrenadas normalmente têm lesões no corpo. Tem tendinite, tem lesão no ombro, tem lesão no joelho. Pessoa adrenada tem dor crônica. Tem pessoas adrenadas, gente. Eu tive pacientes aqui eu tive pacientes que eu não consegui resolver a dor deles. Vou confessar para vocês. Um adrenérgico gravíssimo, totalmente depletado, que não tem cristão que melhore aquela dor. Então a gente precisa fazer um trabalho ali de formiguinha, custa muito caro, infelizmente nem todo mundo tem esse dinheiro para investir, para regenerar desde a mitocôndria, para que a pessoa consiga regenerar o corpo e aí ter melhora das dores. Infelizmente, a gente não tem uma solução metabólica que tire a dor imediatamente, na maioria das vezes, né? Não é um remédio milagroso. A gente precisa reestruturar o corpo para a pessoa parar de sentir dor. Para você que acorda no 12, não é bom. Pode ser que você esteja produzindo adrenalina em excesso justamente porque você não consegue produzir cortisol. Então, isso é compensatório. A produção de adrenalina está compensando uma falta de produção de cortisol. Precisa cuidar para que isso não dê muito ruim no final. Os adrenérgicos são pessoas magras não conseguem, na maioria das vezes, não é regra, tá, gente? Tem pessoas obesas que são adrenérgicas. Então, quebrou, vai ficar obeso daí, né? Parou, quebrou, o corpo quebrou, o adrenérgico fica obeso. Consegue sim. Mas a regra é que são pessoas magras, não conseguem engordar, emagrecem com muita facilidade, pessoas muito aceleradas, às vezes não é só de corpo, a mente está com um pensamento acelerado o tempo todo, né? Fica pensando o tempo todo, fala, não, mas eu sou calma, sou magra, mas sou tranquila, meu nome é tranquilidade, eu nem me mexo. Então não é o batedor de perna ali, mas é uma pessoa que pensa o tempo, o cérebro daquela pessoa nem Deus acompanha. É um adrenérgico. Então essas pessoas tem uma descompensação da adrenalina. Pode ser puramente da adrenalina e pode ser que tenha uma descompensação da adrenalina porque teve uma descompensação do cortisol antes. Como eu sei que estou produzindo cortisol? Você acorda bem, descansada, com energia, tem boa memória, foco, concentração, aprende as coisas, né? Quando se
dispõe a estudar, é uma pessoa que tem uma imunidade regulada, não fica adoecendo de qualquer coisa, não fica tomando antibiótico o tempo todo, deita e consegue dormir com facilidade, dorme a noite toda, não acorda, acorda de manhã descansado, tem libido equilibrada. Libido tem pouquíssima relação com testosterona. O hormônio, o hormônio que é o maior responsável pela libido é o cortisol. Pasme você. E depois dele o DHEA. Testosterona é o hormônio da conquista, não da libido. Vontade de conquistar, não necessariamente vontade de namorar. Tenho muita vontade de comer doces, isso pode ser falta de cortisol? Pode ser. Também pode ser uma disfunção da insulina e os dois estão ligados. Pode ser uma falta de cortisol, você busca energia a qualquer custo, ser uma fadiga muito intensa, né, muito acentuada, e aí fica buscando energia até no doce, no pudim, que é glicose, então uma energia ali imediata para você utilizar, porque você está arrastando. E tem relação também com a disfunção da insulina, e os dois estão ligados, cortisol e insulina. Disfunção de insulina depleta cromo no nosso organismo, falta de cromo dá muita vontade de comer doce, inclusive pessoas aí, médicos que tratam emagrecimento e compulsão alimentar, utilizam na suplementação cromo para tomar. Cromo, a melhor via de administração é a injetável, a nossa absorção gástrica de uma pessoa com um estômago que não tem nenhum problema, e tem a quantidade de ácido clorídrico adequada. Não é só não ter dor de estômago ou azia, nem essas coisas, né? Então, para uma pessoa que tem um estômago saudável, não temos, né? A menos quem suplementa e cuida e come certinho. A absorção gástrica do cromo é muito baixa, muito pequena. Não absorvemos bem cromo, né? Naturalmente. Da natureza somos assim. Por quê? Porque na natureza a gente não gastava muito cromo, porque na natureza a gente não comia glicose. E o cromo ajuda a insulina na questão de regular a glicose dentro do nosso organismo. Então, como não comíamos, não gastávamos muito, quem fez a gente é muitíssimo inteligente, nós não utilizávamos muito cromo, portanto, não absorvemos bem. Hoje a gente desequilibrou isso. Hoje a gente consome muita glicose, gasta muito cromo, mas continuamos o mesmo ser humano de 200 mil anos atrás, temos o mesmíssimo código genético, portanto, não absorvemos bem cromo pelo estômago. Então, a melhor maneira de eu repor cromo é injetar. O que é pior, cortisol alto ou baixo? Nenhum dos dois. A falta de funcionamento do cortisol é pior. Até tenho energia de manhã, mas no final do dia chego em casa, deito no sofá e não consigo mais levantar. Falta de função de cortisol tem vários níveis. Começa com perda de energia à tarde, daí começa, agora depois do almoço de tarde também eu já tô meio cansada, e aí começa a acordar cansado, começa a não conseguir dormir à noite, não pega no sono, dorme tarde, aí começa a acordar cansado e de repente arrasta, né? Independente do horário, do dia, da noite, tá arrastando, tá? Então sim, pode ser. Posso usar a hidrocortisona que vende na farmácia? Não. Quando houver a indicação médica, através de um diagnóstico bem feito, e o médico decidir utilizar cortisol naquela pessoa, a prescrição vai ser hidrocortisona base, a dose calculada pelo peso. A base é com a fórmula química idêntica àquela que existe dentro do meu corpo. Portanto, mesmo mandando manipular em uma farmácia que tenha conhecimento, que seja de confiança e que tenha condição de manipular o cortisol certo, com a fórmula química idêntica àquela dentro do corpo. A hidrocortisona da farmácia é um cortisol sintético e esse não é aquele igual que existe dentro da gente. Então essa não presta? Presta, gente, é remédio e tem suas aplicações. Tem até uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai ver, né? Que faz em paciente asmático a gente utiliza. Eu tenho asma e quando tenho crise eu vou para a UPA, fazem hidrocortisona na veia. Isso é cortisol? Isso é corticoide. E cortisol é o nosso corticoide natural. E a hidrocortisona que a gente utiliza nas crises asmáticas, que é feita no soro, é um corticoide sintético. E nesse caso ela é utilizada como antialérgico para abrir as vias aéreas. Mas, né, quem tem esse problema, preste atenção que sai da UPA sem crise, respirando melhor e mais alegre. Sim, é cortisol, gente. É sintético.
né? É remédio, mas tem sua função. Os remédios têm função parecidas com aquilo que existe dentro do corpo da gente. O que fizeram sintético, tentando imitar o nosso corpo, existem algumas funções parecidas. Não é o nosso, não é inócuo, tem efeitos colaterais gravíssimos, inclusive alguns remédios, né, algumas substâncias, mas tem funções parecidas. Se eu parar de jantar, eu consigo emagrecer mais rápido, né? A gente já falou sobre isso. Sim. Não comer à noite, se eu estiver na dieta adequada e tudo isso, me faz emagrecer mais rápido. O horário ideal para comer é entre 11 da manhã e 6 da tarde. É verdade que o cortisol desregulado piora... Não, mentira. Como diferenciar cortisol alto ou baixo e burnout? O burnout, gente, ele é uma condição de fadiga extrema, né? A gente vê muito isso, médico tem muito, né? E infelizmente a nossa classe é uma pena, né? Está aí com sobrecarga de trabalho e tem médicos aí que se afundam tanto e entram numa fadiga intensa, né? Eu falo que é uma condição sine qua non do médico ter fadiga, né? Que não tem como. O médico ele vai fadigar porque ele trabalha em excesso, horas excessivas, ele estressa, né? Excessivamente. Fazer plantão é um estresse assim enorme, porque você passa preocupado o tempo todo ali. Tem gente que vai 12, 36 horas de plantão. Gente, é sobre-humano isso. Então, esses médicos estão adoecendo dessa condição e esse nome, né, eles rotulam as doenças com o nome, a gente rotula na medicina as doenças e isso é quase que 100% certeza que é uma falta de função do cortisol, tá? E claro que não é só isso. Essa pessoa com essa carga de estresse, trabalho e tudo isso vai ter outras disfunções em várias partes do corpo. E as pessoas comem muito mal, gente. O médico que faz plantão, ele come de noite. Não tem como, ele passa a noite toda acordada. E não é carne que ele come, é carboidrato, tá? Come carboidrato sim. E come, não tem como, come. E aí acabou. Não dorme, come de noite. Mas é a receita certa para você acabar com o cortisol do seu corpo, né? Adoeceu do cortisol, com certeza. Tomar muito café aumenta o cortisol? Quem tem falta de cortisol toma café para tentar ter energia. Mas o café não aumenta cortisol. O café aumenta a produção de adrenalina. E isso é péssimo. Café é neurotóxico. Começando por aí. Café é ótimo, eu adoro. Eu sinto cheirinho de café, nossa, aquilo parece que é bom, né? Gostoso, mas não é bom para nós. Como se trata a disfunção do cortisol? Então, a gente já falou, né? Bateu bastante em cima disso. Com a ajuda do paciente, primeiro que ele entenda, segundo, a gente modificando as coisas que a gente consegue modificar na vida dele, terceiro, vendo se essa pessoa tem disfunção somente do cortisol ou se outros hormônios estão envolvidos, e quase que 100% das vezes estão. Tratar tudo, tratar a pessoa como um todo. Nós não somos um braço, nós não somos uma perna, nós não somos um dedo, nós não somos uma junta, nós somos uma pessoa inteira. Não existe um ombro doente grudado num corpo saudável. Não existe, gente. O ombro está doente porque o corpo está doente. Aliás, muitas vezes esse ombro só é a ponta do iceberg. Ele só está sinalizando que o corpo está muito mal. Não existe cabeça doente grudada no corpo saudável, não existe. Tá? Então, avaliar muito bem, avaliar globalmente e indicar o tratamento adequado. Então, eu vou tratar a mitocôndria, eu vou regular, eu vou usar adaptógenos, eu vou usar o hormônio mesmo, eu preciso desbloquear receptores, o que eu preciso fazer? O médico que tem conhecimento, ele avalia e ele indica o tratamento e ele acompanha e ele trata os eventuais efeitos adversos e ele retrocede com o tratamento se for preciso. Isso é um médico, gente. O médico, ele não é o cara que adivinha e acerta na mosca as coisas. Não é isso. O médico é um ser humano que estuda, que tem conhecimento e que utiliza da sua melhor estratégia para ajudar o seu paciente. Qualquer um. Médico que atua na área da fisiologia metabólica, o médico especialista, o médico generalista, o médico plantonista, o profissional da saúde, ele utiliza do seu conhecimento para ajudar o seu paciente. Assim deveria ser. Essa é a melhor maneira.
Gente, vamos terminando por aqui. Um abração para todo mundo, uma boa semana. Comam bem, foquem na dieta, gente. Vamos começar aí tirando trigo, açúcar e álcool, né? Eu sempre falo isso. Começa do começo. Come mais carne gorda. Retira o trigo, açúcar e álcool e esquece o resto. Deixa o resto como está. Começa dessa forma, tá? Comece, dê um passo. Os outros vêm em seguida, tá bom? Beijão e tchau, tchau.